Vamos então dar continuidade à leitura do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 34. Entre mentes, Angelita, silenciosa, percebia que o marido de dia para dia mais e mais a deixara ao abandono. Readaptara-se à vida de solteiro e até parecia repugná-la, esquecendo-a sem compaixão pela sua desdita, desinteressando-se do dever moral de suavizar-lhe o martírio com afetuosas atenções. Passava dias e noites inteiras sem retornar ao lar. Dir-se-ia agora hóspede em sua própria casa. E ao voltar era como se a esposa fosse um ser estranho, para com o qual não sentia obrigado a considerações. Não se lembrava de que ela possuía também um coração, que esse coração o amava profundamente e ao qual os deveres de humanidade lhe mandariam respeitar e consolar. Preocupado, como se aprazia a permanecer com as conquistas amorosas que se permitia fora do lar, nem as ocultava tampouco a pobre criatura chumbada à invalidez. Parecia até mesmo entender-se perfeitamente natural que Angelita o aprovasse com a satisfação e alegria, sem indagar se tal situação deixaria ou não de ferir o coração da jovem esposa, que não cessava de amá-lo. Narrava-lhe displicentemente as conquistas levadas a efeito pelos clubes que frequentava. Dava-lhe a ler cartas apaixonadas que recebia e retribuía. Contava-lhe as ligações amorosas que cultivava. Preparava-se para festas e danças em sua presença, pedindo-lhe a opinião sobre a cor da gravata ou a do cravo que é usada na lapela, consultando-a sobre se levaria lenço de seda branca ou creme, perfumado a heliotrópio ou a jacinto, para apoiar sobre a mão da cintura das damas com quem dançasse. E se o friso dos bigodes seria mais alto ou mais baixo, e a linha dos cabelos ao meio da testa ou mais ao lado esquerdo. Era o egoísmo feroz, do coração frio, que apenas em si mesmo pensa, e a quem não casar a espécie as desditas do coração alheio. Dizer das horas e torturas morais que padecia Angelita não será certamente fácil tarefa para a capacidade de um estranho. Seus gemidos, porém, o eco pungente de seus silenciosos anseios, repercutiam no além, como súplicas de socorro para que o céu descesse em refrigério para ela, fortalecendo-a contra a desesperação na dura experiência. E o céu descia, com efeito, nas individualidades das formosas crianças que Antônio de Pádua, as quais, levando-a a adormecer em letargias profundas, alçavam ao seu espírito acabrunhado ao seio dos espaços, e ali, quais benditos anjos de um novo Getsemane, a consolavam com dulcíssimos conselhos e visões de arrebatadoras esperanças, revigorando-a para que sorvesse de boamente o fel das próprias amarguras até o fim das provações, afirmando-lhe e dando-lhe a ver, dentro de si mesma, que tão espinhosa, decepcionante quadro da sua existência, mas não era do que a irremediável consequência de um ingrato passado reencarnatório, quando, vivendo em Vila Rica, sob o nome de Rosa, amada e respeitada por um esposo digno e confiante, atraiçoara sua fé conjugal friamente, permitindo-se o ultraje de uma infidelidade aviltante com a pessoa do melhor amigo de sua casa, aquele Fernando Guimarães de então, cujo espírito, agora reencarnado, outro não era senão o seu próprio esposo do momento, isto é, o galante Alípio, cujos maus pendores continuavam ainda os mesmos e explicavam ainda às angelicais crianças que Antônio, diz ali, será imprescindível, pois, que te resignes, irmã querida, à melancólica situação terrena da atualidade, porquanto é o único recurso existente em teus caminhos para te reabilitares ante a própria consciência. Volta-te, portanto, para Deus, nosso Pai, o qual bastante poderoso será para conceder-te forças para a vitória contra ti mesma. Capítulo 35. Certo dia chegou à residência do casal, na ausência de Alípio e de Sarita, uma visita para a enferma. A criada fê-la inadvertidamente entrar.
Encaminhando para o aposento onde, de preferência, Angelita permanecia, isto é, a antiga câmara conjugal, agora transformada em escola e salão de visitas. Absorvida pela leitura das consoladoras páginas da Imitação de Cristo, Angelita mantinha a alma voltada para as doçuras da espiritualidade, enquanto o coração se reanimava ante murmúrios inefáveis daquela voz celeste que nos resfolhos da sua personalidade ecoava com as mais amorosas e enternecedoras advertências que ela poderia receber de alguém, Elia comovida. Cristo também foi, neste mundo, desprezado pelos homens, e em suma necessidade, entre os opróbios, o desampararam seus conhecidos e amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado, e tu ousas queixar-te de alguém? Cristo teve adversários e detratores, e tu queres ter a todos por amigos e benfeitores? Se não queres sofrer nenhuma contrariedade, como serás amigo do Cristo? Sofre com o Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. Virou lentamente a página, o coração como que destilando essências espiritualizadas, e seus olhos tristes depararam-se com o que segue. Se souberes calar e sofrer, verás, sem dúvida, o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o momento de te livrar, porquanto entrega-te todo a Ele. Ao humilde, Deus protege e salva. Ao humilde, ama e consola. Ao humilde, ele se inclina, dá-lhe abundantes graças e, depois do abatimento, o levanta à grande honra. Ao humilde, revela seus segredos e, com doçura, a si o atrai e convida. O humilde, ao sofrer afrontas, conserva sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum enquanto não te reconheças inferior a todos. A visita entrou acompanhada pela delicada serva. Angelita fechou o livro e colocou-o sob as almofadas. Tratava-se de uma dama corpulenta, morena, de grandes olhos nostálgicos, recordando olhos da raça africana. A enferma não a vira jamais. Não se tratava de relações de amizade da família. Ao primeiro exame, porém, compreendeu que aquela mulher sofria. Intimidada, sentindo ainda repercutir no coração as vozes deificadas das páginas que lera, fez um gesto convidando-a a sentar-se. Ao que devo a honra de sua visita, minha senhora? Perguntou atenciosa. A visitante demonstrou indecisão para em seguida responder, traindo emoção. É tão ingrato o móvel da visita que lhe faço, minha senhora, que antes de mais nada rogo ao seu coração muita serenidade para me ouvir. É, acima de tudo, o seu perdão para a ousadia em procurá-la, para o desgosto que estou certa lhe causarei. Angelita empalideceu imperceptivelmente, enquanto o coração lhe precipitava sobre o acúlio de penosa angústia. Fitou a visitante, como animando-a, e prosseguiu. Trata-se de seu marido, minha senhora. Estou ouvindo, pode falar. Tenho uma filha de 16 anos de idade, a única que possuo, o anjo do meu lar, que já não conta com o amparo de um chefe, pois sou viúva. Silêncio desconcertante pesou entre ambas. Os olhos da visitante encheram-se de lágrimas. A palidez da inválida acentuou-se. Prossiga, minha senhora, estou ouvindo, repetiu resoluta. A dama, de olhos melancólicos, qual meteoro se acabasse de destroçar o coração da infeliz esposa de Alípio, explicou de chofre. Minha filha foi seduzida por seu marido. As duas se entreolharam, depois do que Angelita exclamou, serena, amparada por uma tranquilidade, como se dos céus descessem refrigérios a fim de alentá-la. E que espera a senhora possa eu fazer por sua filha? Há 9 anos estou inválida neste leito de dores. Somente a minha morte remediaria a situação de sua filha, pois infelizmente para ela, e quiçá também para mim, o Código Civil brasileiro não só não adota o divórcio, como ainda que adotasse, não o concederia a meu marido pelo fato de ser eu inválida. A Deus, em sua soberana justiça, ainda não desejou libertar-me deste cativeiro. Minha filha é uma criança e será mãe dentro de algum tempo. Pleiteio para que ela o direito de ser dotada por seu marido, pois sei que ele possui bens. Por que não se dirige antes a ele, minha senhora? Nega-se a atender-me. Dirija-se então ao juizado de menores. Haveria escândalo. Ele será certamente processado pela justiça. A situação de minha filha se complicaria. Ele se tornaria inimigo. Que deseja então de mim?
que o aconselhe, instado para que me atenda a bem de todos nós. Ousei dirigir-me à senhora, porque ele afirma que é esposa compreensiva, não o molestando por haver tornado a vida de solteiro. Angelita meditou por um instante e depois adveio com desânimo. Talvez a senhora tenha razão em me procurar para tal fim, porquanto nesses 9 anos de tão cruéis sofrimentos, somente restava esse pormenor para me completar o martírio. Certamente, reanimada pela fragilidade da criatura a quem abordava, a visitante continuou displicente. Quero que ele monte uma casa, se comprometa a amparar minha filha como se realmente fosse casado com ela. A senhora há de convir que eu, como mãe, sim, tem toda a razão. Verei o que posso fazer, o que me pede. Agora suplico-lhe por piedade, retire-se e deixe-me em paz. O resultado de tão ousada com impiedosa visita não se fez esperar. Informada pela mesma tarde pela amiga, que não encorajara a dirigir seu marido para tão singular assunto, Sarita prestou-se a abordá-lo no intuito de evitar à pobre inválida novos choques da mesma espécie, visto que não seria justo que a infeliz esposa fosse imiscuída no melindroso caso. Mas, de ordinário, a pessoa acolhida em falta grave, em vez de se penitenciar, como seria honroso, revolta-se contra aqueles que lhe descobrem os erros, portando-se violentamente. Alípio não só repeliu Sarita, como em altas vozes com ela discutiu, declarando que faria de sua vida o que bem entendesse, torcendo o sentido da advertência piedosa da fiel amiga para repetir que se transferiria definitivamente para a casa da jovem seduzida, a esperar o fruto querido resultante da união, terminando por lamentar que a esposa vivesse ainda, impedindo legalizar a situação com aquela a quem ardentemente queria. Entrou no aposento da enferma e confirmou, colérico, o que se passava, acrescentando não admitir censuras. Insultou-a cruamente, rogando-lhe que morresse de vez, desocupando um título e um lugar que antes caberia a outra, visto que ela, Angelita, fora fragilmente ligada a ele apenas durante 11 meses, e que os laços do matrimônio entre ambos haviam sido definitivamente rompidos e que ela se desse por muito feliz de ali continuar naquela casa, onde era suportada apenas pelo critério de caridade. A jovem esposa não replicara sequer com um monossílabo, não derramou uma só lágrima. A dor de assim ouvir o ser amado fora demasiada cristalizado em seu coração a possibilidade de reação. A amiga procurou reconfortá-la tanto quanto possível, não obstante compreender que a desditosa acabara de receber o golpe mortal, pois apenas Sarita permanecia à sua cabeceira, local onde a própria mãe, feliz entre os demais filhos, só raramente aparecia. Entre mentes, o mau esposo cumpriu o prometido. Retirou-se definitivamente do lar, curvando-se facilmente à imposição que lhe fizera a genitora da jovem seduzida. Esqueceu, assim, completamente a esposa inválida, cujas necessidades eram agora supridas por Sarita e um outro parente mais prestativo, uma vez que o esposo, só de longe em longe, se permitiu o incômodo de informar-se do que carecia aquela que, a despeito de tudo, usava seu nome. Tão lamentável estado de coisas durou ainda 2 longos anos, durante os quais, agravando-se o estado da enferma com a irrupção de um câncer interno, consequência do acidente verificado por ocasião da operação e como resultado imediato do choque traumático pela suprema descaridade sofrida do esposo. Seus padecimentos ultrapassaram todas as perspectivas, até que, por uma tarde tépida e serena de domingo, a sós com a fiel amiga e suas filhas e o velho médico assistente, Angelita desprendeu-se finalmente da prisão corpórea que a detivera na expiação de um mal passado, alçando as moradas invisíveis sob a tutela das amoráveis crianças de Antônio de Pádua, depois de 11 anos de um calvário de dores morais cruentas e de lágrimas silenciosas e humildes. Meus amigos, tudo se conclui. Não há mal que não se acabe, e é muito bom quando se acaba concluindo um passado delituoso que fica no passado finalmente. Agradeço a companhia de todos e espero vocês nos capítulos finais deste livro. Um abraço.